Abra sua Bíblia no Salmo de número 119. Hoje é a 12ª letra do alfabeto hebraico. Nós aprendemos que o Salmo 119 é composto por 22 estrofes, 22 partes. Cada uma dessas partes é composta por 8 versículos. E cada um do início desses 8 blocos começa com a letra hebraica do alfabeto. Portanto, são 22 letras do alfabeto. E nós vamos encontrar no livro dos Salmos 22 partes, cada uma delas divididas em 8 versículos. E hoje nós iremos falar sobre a letra Lamed, que vai do versículo 89 ao versículo 96. Diz assim a palavra de Deus, Salmo 119, do versículo 89 ao 96. A tua palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus. A tua fidelidade é constante por todas as gerações. Estabeleceste a terra, que firme subsiste. Conforme as tuas ordens, tudo permanece até hoje, pois tudo está a teu serviço. Se a tua lei não fosse o meu prazer, o sofrimento já me teria destruído. Jamais me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que preservas a minha vida. Salva-me, pois a ti pertenço e busco os teus preceitos. Os ímpios estão à espera para destruir-me, mas eu considero os teus testemunhos. Tenho constatado que toda a perfeição tem limite, mas não há limite para o teu mandamento. Amém. Pode sentar, irmãos. Glória a Deus. Mais uma vez, como nós temos visto, se você ler o Salmo 119, você vai entender e verificar que em todas as decisões deste homem, em todos os momentos da sua vida, ele se voltava para a palavra de Deus. Tudo o que ele precisava, seja qual for a circunstância, boa, ruim, enfim, que ele estivesse atravessando, ele jamais se apartava da palavra de Deus. E o tema que nós vamos dar para esses 8 versículos hoje à noite é Reino de Deus, o princípio de tudo o que existe. A Bíblia diz no começo da criação, lá em Gênesis capítulo 1, do versículo 1 ao 3, que no princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Tudo passou a existir diante da palavra de Deus. Tudo continua subsistindo pela palavra de Deus. O mesmo Deus que cria é o mesmo Deus que continua sustentando tudo aquilo que Ele criou. E aqui vai um ensinamento para mim e para você de início. Tudo que Deus criou permanece de acordo com as ordens que Ele estabeleceu. Os dias, as estrelas, enfim. Tudo que Deus criou permanece o mesmo. Porque eles continuam respeitando o quê? A ordem de quem criou. Então aqui vai um ensinamento para mim e para você hoje à noite. Nós precisamos obedecer às ordens de quem nos criou. Deus nos criou e nos deu a oportunidade de sermos chamados de filhos de Deus, quando nós aceitamos a Jesus Cristo como o nosso Senhor e o nosso Salvador. E esta palavra não foi deixada por um acaso. Tudo o que nós precisamos está no reino de Deus. Tudo o que nós precisamos está na palavra de Deus. O salmista vai nos ensinar isso hoje à noite. Tudo subsiste pelo poder da sua palavra. O salmista entende que pela fidelidade de um Deus que quando cria, Ele sustenta todas as coisas. A fidelidade de Deus faz com que o salmista permaneça firme na sua palavra. Por quê? Porque ele entende que o Deus que cria, que o Deus que promete é o Deus que cumpre. Por que vamos para outros caminhos, se o único Deus, que é vivo, que é verdadeiro, que promete o que cumpre está à nossa disposição, para nos ajudar,
para nos fortalecer. O salmista entende a fidelidade de Deus na criação, porque quando Deus cria, tudo que Ele criou continua subsistindo pelo seu poder, e ele entende que a fidelidade de Deus é refletida na sua palavra para quem? Para quem subsiste na obediência da mesma. Amém? A fidelidade de Deus não é para todos, ela está disponível para todos, mas só usufrui, só recebe, só está envolvido por ela verdadeiramente quem está firmado na sua palavra, quem está disposto a viver a sua palavra. E o salmista entende algo muito interessante e muito difícil de ser vivido. Ele entende que, seja qual for a dificuldade da sua vida, Deus é fiel. Difícil? Muito difícil. Entender que Deus é fiel quando você está ali no momento de desespero, de deserto, de falta. Quantos de nós já não questionamos a fidelidade de Deus nesses momentos? Cadê o Deus que fala que é fiel? Tudo que Deus permite, irmãos, é para que eu e você cresçamos. E o salmista entende o quê? Que não importa a situação, não importa a dificuldade, Deus continua e sempre continuará sendo fiel. Aonde está o segredo então dele, que é o que o Espírito Santo quer que você entendamos hoje? O segredo do salmista é o quê? O salmista não concentra toda a sua força nas adversidades. O salmista não perde tempo entendendo o momento difícil. O salmista não perde tempo tentando entender como é que Deus trabalha. O salmista simplesmente acredita e concentra a sua vida em busca da palavra de Deus. Só. O que interessa para ele é o que a Bíblia diz. O que interessa para mim e para você é como que a Bíblia vai nos dizer como que nós devemos nos comportar diante de uma ou de outra situação. É o que a palavra diz. E a palavra diz que se eu e você permanecermos fiéis até o fim, até a morte, até a última consequência, até o último minuto da prova que você está passando aqui na terra ainda. Seja fiel até o final dela, para que Deus possa te coroar, não somente a coroa eterna, mas te coroar aqui na terra, te honrar, te abençoar, te dar vitória sobre o momento que você está atravessando. Então, irmãos, a primeira coisa que você precisamos aprender, parece que como é que fala? Redundante falar isso para quem já conhece a palavra, mas muitas das vezes nós não ficamos na palavra. Nós procuramos o homem, nós procuramos o gerente, nós procuramos pessoas, e esquecemos de entrar no quarto, fechar a porta e buscar o Pai em secreto. E a Bíblia diz o quê? Que o teu Pai, que está em secreto, te recompensará. Deus sabe de tudo que nós precisamos. E Ele está no controle da nossa vida. O salmista inaugura esses 8 versículos no versículo 89, dizendo: a tua palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus. Quando nós ouvimos a palavra céu, algumas palavras agregam essa palavrinha céu. Por exemplo, perfeição, paz, alegria, providências, poder de Deus e autoridade. E a Bíblia diz que a palavra do Senhor para sempre está firmada nos céus. Ou seja, o que Deus diz está dito. O que Deus fez está feito. O que Deus prometeu está prometido. Ela é uma palavra que está firmada na própria palavra de um Deus, que a própria Bíblia diz que Ele vela para que a sua palavra seja cumprida. Ele mesmo vela para que a sua palavra seja cumprida. A Bíblia diz em Apocalipse 21, 4, 5, que Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras
e dignas de confiança. É desta palavra, é da regência de Deus que procede tudo o que nós precisamos. Deus rege o universo, Deus rege todas as coisas, inclusive a minha e a sua vida. A minha e a sua vida estão nas mãos de Deus. Agora, as coisas que o céu promete, e elas são verdadeiras, a paz, enxugará dos olhos toda lágrima, não é somente para quem vai para o céu. Existe um tempo dessas providências divinas sobre a nossa vida, que Deus quer que nós vivamos hoje, aqui na terra ainda, porque o céu, ele continua proporcionando para quem está no céu, para quem está firmada nessa palavra, onde o salmista entende, Senhor, a tua palavra está firmada no céu, eu vou crer na tua palavra, porque a tua palavra traz paz, traz alegria, traz perfeição, traz providência, traz poder e traz autoridade. A palavra de Deus está firmada na pessoa do próprio Deus, um Deus que cumpre, que vela para que a sua palavra seja cumprida. Deus quer que nós vivamos dias de refrigério, vivamos o céu aqui na terra, se apossando da sua palavra, vivendo a sua palavra, entendendo que a palavra do Senhor não é qualquer palavra, é uma palavra que está firmada no seu próprio reino, uma palavra que está firmada no seu próprio coração, uma palavra que está no coração de um Deus que vela para que ela seja cumprida. Ele tinha convicção de uma palavra que é inabalável. Muitos de nós nos sentimos abalados por uma ou outra situação. Por quê? Porque não estamos firmados nessa palavra. Porque se você estiver firmado nessa palavra, você permanece o mesmo. Você vive o mesmo. Você vai ser a mesma pessoa que pulava, que erguia as mãos, que gritava glória a Deus, aleluia, nos tempos bons, nos dias bons. Nós seremos os mesmos, se nós estivermos firmados e entendermos o que ele expressa no versículo 89. Senhor, a tua palavra para sempre está firmada no céu. Um fato, nem todos gostam de ouvir, mas ele é verdadeiro, e ele diz o seguinte: a obediência à palavra de Deus implica em bênção, ao passo que a desobediência produz gravíssimas consequências. Nós temos vários exemplos na Bíblia, poderíamos elencar vários exemplos de pessoas que desobedeceram, de pessoas que não permaneceram e cultivaram em suas vidas a consequência dessa desobediência. Por que desobedecer se nós temos a escolha de obedecer? Por que não ficar firmado nessa palavra se nós temos a escolha de ficar? Porque nós saímos da palavra, porque nós não atentamos para a palavra. E Deus disse, o salmista diz, a tua palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus. Esta é a palavra que você precisa crer. Nós não podemos sair de cultos onde ouvimos a exposição da palavra. Eu sempre falo isso, descer aquelas escadas como se nada tivesse acontecido. E eu volto a dizer o que eu sempre digo, se a sua vida é a mesma a cada culto, acenda a luz amarela, tem coisa errada. Se você é o mesmo pai, o mesmo esposo, a mesma esposa, o mesmo servo, o mesmo adorador, o mesmo empregado, o mesmo dono, enfim, irmãos, se você é o mesmo, alguma coisa está errada. A palavra nos dá condição de crescimento. Primeiro trimestre desse ano aprendemos o quê? A luta, a guerra do quê? Qual dominical? O fruto do Espírito versus as obras da carne. Se você alimentar mais as obras da carne, quando a luta vier, quem vai vencer? Agora, se você alimenta o Espírito, quando vier a luta, quem vai vencer? O Espírito. Tudo é onde você está firmado. E o salmista diz, olha, esta palavra está firmada nos céus. Então, o que ele quer dizer? Não existe outro lugar pelo qual nós devemos firmar a nossa esperança. A nossa esperança precisa estar nesta
palavra. Quem obedece é abençoado, quem desobedece, cultiva em sua vida as consequências graves da sua própria desobediência. Quando Deus vai falar a sentença para o povo de Israel, que erra, ele fala: e vocês conhecerão a minha fúria pelos seus erros. Deus só é justo. Amém, irmãos? Ele só é justo. São as nossas consequências, são as nossas decisões que trarão para dentro de nós mesmos aquilo que nós plantamos. Então a palavra do Senhor para sempre está firmada no céu. Não existe outra palavra. Não existe outro caminho pelo qual nós precisamos firmar a nossa vida. Versículo 90. A tua fidelidade é constante por todas as gerações. Estabelecestes a terra que firme subsiste. A palavra do Senhor é constante. O homem promete e não cumpre na maioria das vezes. A gente até às vezes, a gente não, vamos falar pessoa. Pessoas às vezes até prometem já sabendo que não vai. Deus não. A tua fidelidade, o salmista entendeu isso do coração de Deus, ela é constante. Não para uma geração, porque Deus não faz acepção de pessoas. Por todas as gerações estabelece a terra que firme subsiste. A terra que Deus criou é para todos. O sol nasce para todos. A chuva cai para todos. Ou só quem é salvo que vê chuva? Não, hoje chove só na casa dos salvos. Quem não? O que Deus criou, Ele criou para todos. Só que a diferença é quem entende a fidelidade constante de Deus por todas as gerações. Podemos entender por todas as gerações o quê? Por todos os momentos da minha e da sua vida, Ele é fiel. Ele não muda. Ele não vai deixar de ser fiel ou infiel porque por uma situação sua, não. Ele é fiel e ponto. Agora, o que nós estamos fazendo vai encaixar se nós estamos entendendo a sua fidelidade ou não. Nós só iremos colher as bênçãos de Deus se a nossa vida estiver firmada nessa credibilidade de que a fidelidade de Deus ela é constante. Ele decidiu ser fiel, Ele decidiu ser constante para quem? Para quem está vivenciando a sua palavra e desejando as coisas do céu. Nós precisamos nos desligar desse mundo, irmãos. Isso é sério. Acordamos dando preferência para tantas coisas que não nos levarão para o coração de Deus. Precisamos acordar e dizer: Deus, o que é que eu preciso fazer para ser santo? Essa é a preocupação nossa diária, mais nada. O que eu tenho que falar, pensar, agir, comprar, assinar, enfim, para que eu permaneça irrepreensível diante dos seus olhos, porque a Bíblia diz que a tua fidelidade é constante por todas as gerações, ou seja, por todos os momentos, em qualquer situação, Ele é fiel. Quando Paulo escreve a sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, do versículo 11 ao 13, ele diz: esta palavra é digna de confiança. Se morremos com Ele também viveremos. Se perseveramos com Ele, também reinaremos. Se o negamos, Ele também nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Deus é fiel e a sua fidelidade não oscila. Amém? Deus não é menos fiel e nem mais fiel, Ele é fiel. Deus é fiel e ponto final. Nós precisamos entender isso. Versículo 91. Conforme as tuas ordens, tudo permanece até hoje, pois não há nada que não esteja a teu serviço. As ordens do céu não sofrem alterações de acordo com as circunstâncias. Nós sim. Nós acordamos de acordo com as circunstâncias, nós
vivemos o dia de acordo com as circunstâncias. Se está azul, você dá glória. Se está vermelho, o glória já não é tão fã mais, já não é com tanta força mais, que está vermelha a conta. Se está tudo pago, você já acorda, Deus fiel, maravilhoso. Amanhã tem um probleminha, você já... Isso é uma conquista, irmãos. É uma luta diária, ser o mesmo. Assim como Deus é constante, nós precisamos ser pessoas que adorem a Deus constantes. Não podemos permitir oscilações na nossa vida. É uma luta, é uma conquista. O que Deus diz está dito. O que Ele diz que vai fazer está feito. Isaías fala no capítulo 14, versículo 24, o Senhor dos exércitos jurou, certamente como planejei, assim acontecerá, e como pensei, assim será. Você imagina se Deus nos disponibilizasse para nós os seus favores, as suas bênçãos, só quando nós merecíamos? Que dia seria esse? Hoje eu só vou amar você quando você for fiel, quando você entender. Não, Deus não é assim. Ele não oscila. O amor de Deus, as ordens de Deus, tudo está a seu serviço e não tem alteração, não tem oscilações. Deus, Ele é um Deus que está sempre procurando nos levantar, nos ajudar, fazer o melhor para nós. E por que é que nós não pelo menos não tentamos ser fiel a Ele nesse ponto? De ser os mesmos nos dias ruins. É fácil? Não é fácil. Eu não estou aqui pregando algo, dizendo que isso aqui não é nada, é fácil. É tudo com a ajuda do Espírito Santo, é tudo com projeção nessa palavra, é tudo com fortalecimento pelo poder de Deus que em nós opera. É Ele que faz. Mas nós precisamos colocar mais a nossa vida, saber que as ordens do Senhor, tudo permanece. As ordens que Ele deu para o mar, para os rios, para o sistema solar, tudo permanece até hoje, da forma com que Ele criou. Não existe alteração, não existe oscilações. E nós precisamos procurar na nossa adoração ser os mesmos adoradores em qualquer circunstância da nossa vida. A mesma voz que a criação ouviu, haja, apareça, surja, é a mesma voz que continua até hoje sustentando a nossa vida. É o mesmo Deus que continua criando situações novas e sobrenaturais para que a gente cresça, para que a gente viva, para que a gente veja a manifestação do seu poder. E assim como a criação obedeceu essa voz, Deus disse, haja, Deus disse para as coisas acontecerem, as coisas aconteceram. Então vamos tomar o exemplo da criação. Se Deus disse para nós realizarmos alguma coisa na sua palavra, vamos ser obedientes à sua voz. Vamos fazer aquilo que a Bíblia diz que nós precisamos fazer. Sabe, eu tenho uma preocupação muito grande, irmãos. E eu oro muito por isso. Num culto, às vezes, a gente vê as pessoas na hora do louvor, é maravilhoso, enfim. Mas quando chega na hora da palavra, me perdoe a expressão, parece que é um fardo. Parece que é um fardo. É o momento que as pessoas mais olham que para o relógio. Não, irmãos, a palavra de Deus é o momento mais importante do culto. Não desprezando e nem desmerecendo as outras partes. Mas é a palavra que vai mudar. É a palavra que vai te instruir. É a palavra que vai nos moldar. Para que nós orientar. Para que nós atinjamos o coração de Deus. Deus continua dando ordens pela sua palavra, a cada culto, a cada ministração, como Ele deu para a criação lá no começo. E tudo que Ele criou está ao seu serviço, e essa é a nossa tarefa, estar a serviço do reino de Deus. Nós estamos a serviço do reino de Deus, e isso precisa estar claro na nossa mente. Nós acordamos à disposição do reino de Deus. Nós vivemos o dia à disposição do reino de Deus.
Então ele fala no 91, conforme as tuas ordens, tudo permanece até hoje. Que isso seja um exemplo para nós, que as suas ordens, contidas na sua palavra, permaneçam em nós todos os dias, para que nós a cumpramos, porque assim como tudo que ele criou está a seu serviço, nós também que desejamos cumprir essa palavra, estamos sempre a serviço do reino de Deus. 92. Se a tua lei não fosse o meu prazer, o sofrimento já me teria destruído. Olha que declaração de um homem que compreendeu a importância da palavra do Senhor. O que você faz quando você está sofrendo, irmão? Para onde você está correndo quando você está sofrendo? Para quem é que você tem contado o seu sofrimento? Olha o que ele disse, se a tua lei não fosse o meu prazer, o sofrimento já me teria destruído. O prazer do salmista era encontrar na lei do Senhor, nos lábios do Senhor, no coração de Deus, na sua palavra, o que eu tenho que fazer agora diante desse sofrimento, diante dessa dificuldade, o que o Senhor espera de mim? Quais são as palavras que o Senhor espera de mim no momento difícil? Quais são as atitudes que o Senhor espera de mim nos momentos difíceis? Ele reconhece, seguido de gratidão, se não fosse a tua palavra, Senhor, eu já teria sido consumido. Se eu não tivesse tido orientação na sua palavra, se eu não tivesse agido de acordo com a sua palavra nos dias difíceis, eu já teria sido destruído. E Jesus explica isso quando ele diz em Mateus 7, 24 e 27, portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. Quando Josué inicia o seu ministério, Moisés tinha morrido, e Deus chama este homem para que ele fosse o sucessor. Deus disse algo para ele importantíssimo. Somente seja forte e muito corajoso. Josué 1, do 7 a 8. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido, por onde quer que andar. Tem gente que quer ser bem-sucedido, quer vencer, quer ter bênção, sem estar na palavra. Não deixe de falar as palavras desse livro e da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então, advérbio de condição, os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. O segredo de tudo que nós precisamos é o título do nosso salmo de à noite. Reino de Deus é o princípio de tudo que existe, é o princípio de tudo o que eu e você precisamos, está nessa palavra. Quando nós concentramos a nossa vida, a nossa fé, a nossa esperança na palavra de Deus, o próprio Deus é responsável para que Ele cumpra a sua vontade sobre nós. Se você está nessa palavra, Deus se responsabiliza pelas suas atitudes, pelo seu sofrimento, pelo seu deserto, e Ele vai te dar vitória. Se você estiver firmado nessa palavra, só então, final do versículo 8, só depois que você atentar, falar, guardar, não se desviar, só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Que a partir de hoje, nós fiquemos mais firmados nessa palavra, e eu me incluo nisso nessa noite também. 93. Jamais me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que preservas a minha vida. Às vezes a vida nos oferece algumas notícias que nós não planejamos. Às vezes somos deparados com situações difíceis de serem encaradas. O salmista fala, olha, eu jamais me esquecerei dos teus preceitos,
Porque são por meio deles, por meio desta palavra, que o Senhor vai preservar a minha vida. A preservação da nossa esperança, da nossa fé, do nosso amanhã, só virá quando reconhecermos e vivenciarmos a palavra de Deus. Você só se sentirá seguro, preservado por Ele, seja qual for a situação, se a sua vida estiver firmada nesta palavra. Isaías 55, do 8 ao 9, explica o porquê que essa palavra preserva a nossa vida, porquê que ela é poderosa. Ele fala: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. A palavra de Deus é a palavra que flui diretamente do próprio Deus. Vem do próprio Deus a sua palavra. E o salmista entendeu o quê? Que ele pode esquecer de tudo, menos da palavra de Deus. Ele pode desprezar tudo nessa vida, porque só a palavra de Deus é suficiente para nos preservar e nos fortalecer em qualquer momento da nossa vida. Como o Douglas sempre me ensina, porque Deus é quem manda. Ninguém mais manda além dele. Ele manda sobre o universo, Ele manda sobre tudo, Ele manda sobre a nossa vida, sobre a nossa dificuldade, sobre as nossas providências. Deus manda. Então jamais se esqueça dos seus preceitos. Pode perder tudo, irmãos. Não pode perder a credibilidade nessa palavra, a confiança nessa palavra, a vivência nessa palavra, porque ela, e tão somente ela, nos preservará, seja qual for a circunstância da nossa vida. 94, ele faz um pedido para Deus: salva-me, pois a ti pertenço e busco os teus preceitos. O salva-me não vem solitário. Uma coisa é você falar salva-me simplesmente por dizer. O salmista diz: salva-me, pois a ti pertenço. A ti eu tenho buscado. A ti eu tenho acreditado. A ti eu tenho depositado a minha esperança. A ti, Senhor, nos dias difíceis, quando a vida quer que eu murmure, que eu amaldiçoe, não. A ti eu tenho buscado. Salva-me, porque eu sou teu. Eu tenho crédito. Eu tenho depositado a minha vida no Senhor. As pessoas querem tirar aquilo que não colocou. Vai no banco, não deposita nada o ano inteiro. Vai ter o que no final do ano? Zero. Não deposita, não busca, não jejua, não ora, não atenta para aquilo que Deus está falando e tenta mudar a sua vida, suas atitudes, não faz nada, quer ser o mesmo e quer gritar? Amém, irmãos? Ele tinha crédito, salva-me. Ele fala: olha, eu sou teu, eu te busco, eu busco a tua palavra, eu estou firmado na tua palavra, Senhor, então salva-me. Porque eu sei para quem que eu estou pedindo, eu sei quem é o Senhor, eu tenho vida, eu tenho intimidade, eu sei quem tu és, salva-me. Porque eu vou ficar na tua palavra, eu te pertenço, eu sei quem tu és, e pela nossa intimidade, eu tenho certeza que também o Senhor sabe quem eu sou. Então me salva. Zacarias 1, do 3 ao 4, diz o seguinte: por isso diga ao povo, assim diz o Senhor dos Exércitos, voltem para mim e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejam como seus antepassados, aos quais os antigos profetas proclamaram, assim diz o Senhor dos Exércitos, deixem os seus caminhos e as suas más obras, mas eles não me ouviram, nem me deram atenção, declara o Senhor. Deus está avisando? Tá. Eu falava domingo com uma pessoa, nós temos do privilégio, nós temos de Gênesis a Apocalipse. Tem país que tem uma folha, guardadinha, escondida, que se pegar morre. Nós temos a Bíblia toda.
liberdade para sair gritando pelas ruas, pelas praças, fazer culto com microfone. O que é que estamos fazendo com a liberdade de cultuar a Deus? Salva-me. Deus vai te salvar sim, irmãos, se você estiver na palavra, firmado, crendo, buscando, tendo relacionamento com Deus. Primeiro você deposita, primeiro você crê, primeiro você acredita, primeiro você investe, primeiro você busca, dobra o seu joelho, clama, e Deus vai te responder. Clama a mim e responder-te. Não é o inverso. Primeiro você clama, você acredita, você busca, e depois Deus te responde. 95. Os ímpios estão à espera para destruir-me, mas eu considero os teus testemunhos. Não importam as perseguições. Elas são difíceis? São. Não importam os dias maus, eles são difíceis? São. Não importam os insultos, eles são difíceis? São. O que importa é o que você está priorizando. O que você prioriza é o que vai ser estabelecido. Ele diz, olha, os ímpios estão à espera para destruir-me, vírgula, mas eu considero os teus testemunhos. Eu permanecerei na adoração, eu permanecerei na tua palavra, eu não darei ouvidos e atenção àqueles que estão me insultando. Quiseram que Neemias parasse por quantas vezes o muro? Quantas vezes foram lá dizer para ele, a Bíblia diz, a mesma coisa? 3 vezes. A mesma coisa. E ele disse o quê? A mesma resposta. As 3 vezes. Eu tenho uma obra e eu não vou parar. Eu tenho um Deus e eu vou adorar. Eu tenho um Deus e eu vou ao culto. Eu vou ler a palavra. Eu vou praticar a palavra. Eu vou ser o mesmo. Eu tenho uma obra, salvar vidas, salvar a minha vida, salvar a minha casa. Eu tenho uma obra a ser feita. Apresentar a minha vida irrepreensível diante de Deus. Essa é a nossa obra, uma vida santa. O salmista não permite que os insultos dos seus adversários destruam a sua vida, a sua fé, a sua esperança. Ele fala, olha, eles estão aí sim, estão esperando, estão tentando me destruir, mas eu considero os teus testemunhos. Eu vou preferir, Senhor, ficar quieto e atentar para a tua palavra. Eu vou preferir te adorar, te exaltar, te glorificar, do que abrir os meus lábios para me defender diante de uma situação Y, X, enfim, que nós estejamos atravessando. Permaneça na palavra de Deus. Colossenses 3, do 1 ao 4 diz, portanto, se já ressuscitasse com Cristo, buscai as coisas que são onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Deus tem uma promessa, mas o que ele fala aqui? Que nós, porque já estáis mortos. Já estamos mortos. Para os ímpios, para a situação difícil, nós não temos que dar credibilidade a isso. Nós estamos o quê? Ressuscitados com Cristo. Então o que nos interessa é o que vem do alto. As instruções que vêm do alto. O poder que vem do alto. A direção que vem do alto. Os ímpios estão à espera para destruir-me, mas eu considero os teus testemunhos. Prefira sempre a palavra de Deus. 96, para a gente encerrar. Tenho constatado que toda a perfeição tem limite, mas não há limite para o teu mandamento. Não há limite para o teu mandamento. A palavra de Deus é perfeita, porque ela procede de um Deus perfeito. A palavra de Deus nunca falha, porque ela procede de um Deus que não sabe o que é falha. A palavra de Deus nunca errará, porque ela procede de um Deus que não erra. Como salmista, que nós possamos constatar o que ele constatou. Toda a perfeição tem limite. A perfeição o quê? Do homem, humana.
Essa tem limite, mas não há limite para o teu mandamento. O que Deus quer fazer, Ele faz. O que Deus quer realizar, Ele realiza. Não há limite quando Deus quer abençoar. Não há limite quando Deus quer fazer. Deus pode fazer tudo em todo o tempo. E nós concluímos dizendo que a palavra de Deus que criou e sustenta todo o universo é a mesma palavra com que Deus faz aliança conosco. Sua palavra é fiel porque Deus é fiel. Sua palavra é verdadeira porque Deus é verdadeiro. Sua palavra é poderosa porque Deus é poderoso e assim sucessivamente. Devemos concentrar nossa atenção na palavra de Deus, porque neste mundo é a única coisa que verdadeiramente é perfeita. Nada mais é perfeito. A única coisa que é perfeita nessa terra é a palavra de Deus. E é nisso que nós precisamos colocar a nossa vida. Amém? Fiquemos em pé para nós orar, enquanto Moisés e o Valmir se preparam para adorar o Senhor. E nessa adoração, você terá o privilégio de contribuir com o seu dízimo e com a sua oferta. Pai, nós te adoramos pela tua palavra. Nos ensina a descobrir o que este homem descobriu, que o que importa é a tua palavra. O que importa é permanecer na tua palavra, é vivenciar a tua palavra, é andar pela tua palavra, é cultivar a tua palavra, é não dar atenção a mais nada a não ser, primeiramente, para a tua palavra. É assim que as nossas atitudes sejam sempre de acordo com a tua palavra, Pai, porque somente a tua palavra é perfeita, somente a tua palavra não falha, somente a tua palavra nos dará condição e a tua palavra nos dará orientação para que nós sejamos bem-sucedidos, como o Senhor disse para Josué, para que ele atentasse, para que ele falasse, para que ele guardasse, então ele seria bem-sucedido. Que nós possamos guardar isso no nosso coração. Continua o Espírito Santo nos ajudando nos dias difíceis, nas horas difíceis, porque sem Jesus, sem a tua ajuda, diz a Bíblia, nós nada podemos. Fica conosco, recebe a oferta e o dízimo da tua igreja hoje à noite, consagramos ao Senhor para que a tua igreja cresça e o teu nome seja propagado e glorificado. É a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém.